Oi, pessoal! Vamos dar sequência aos nossos estudos? Revisão Super Enem e FCE. Sou professor de matemática e vamos dar início agora ao módulo 3. O que é que a gente vai tratar no módulo 3? No módulo 3, vamos falar sobre conjuntos e análise combinatória. A primeira aula é sobre conjuntos e destaco muito a parte de quantidade de elementos de um conjunto, tá certo? Por quê, Gal? Porque isso vai me ajudar muito mais na frente quando eu estiver trabalhando com probabilidade, beleza? E a análise combinatória também funciona para probabilidade. A gente vai trabalhar sempre com quantidade de elementos, tá certo? Mas para chegar lá, eu preciso fazer uma introdução com vocês. Nessa aula 1, falaremos sobre conjuntos. Professor Glauber, o Gzinho passando na barba, no cavanhaque, sou professor do campus de Jaguaruana, tá certo? Noções primitivas. O que são noções primitivas? Na teoria dos conjuntos, nós temos 3 noções que são aceitas sem definição. Eu não digo o que é, eu tenho apenas uma ideia do que seja. Quais são essas noções? Conjunto, elemento e pertinência entre elemento e conjunto. Então, a gente só tem a ideia do que é, a gente não diz a gente não define ela, a gente não diz o que é. Beleza? Em geral, a gente indica os conjuntos pelas letras maiúsculas do nosso alfabeto e os elementos por letras minúsculas do nosso alfabeto. E o que é um conjunto? É uma coleção de elementos, é uma coleção de objetos. Os elementos são justamente esses objetos, tá certo? E se x é um elemento de um conjunto, escrevemos que x pertence a esse conjunto. Por exemplo, x pertence ao conjunto A. X é elemento do conjunto A. Se x não é elemento do conjunto, a gente diz que x não pertence ao conjunto. Neste caso, a gente coloca este símbolozinho de E riscado. O pertence é esse Ezinho aí, uma fonte diferentezinha, e o não pertence a esse mesmo E, só que riscado. Tá certo? Vamos dar sequência. Notações. Quais são as notações de conjunto? Eu vou escrever conjuntos estabelecendo 3 formas, as mais usuais para apresentar um conjunto, que são enumerando os elementos. Eu coloco esses elementos entre 2 chaves e separo por vírgula ou por ponto e vírgula. Geralmente a gente só usa com ponto e vírgula quando a gente está trabalhando com números decimais. É para diferenciar a vírgula do número decimal da vírgula da separação de elementos, a gente usa ponto e vírgula, tá certo? Mas nota aí, esse conjunto A é o conjunto formado pelas letras A, E, I, O, U. A gente tem também uma notação que é propriedade característica. O que é que acontece? A gente caracteriza os elementos do conjunto através de determinada propriedade. Buscando aquele conjunto A que está acima, eu posso dizer que A são os elementos X, tal que, essa barrinha aí é tal que, a gente lê, tá certo? X é uma vogal. Então, quais são as vogais que a gente conhece? A, E, I, O, U. Apresentei uma propriedade característica. E, por fim, o diagrama de Euler-Venn, que é a gente representar os elementos de um conjunto. A gente faz um círculo e coloca todos os elementos do conjunto dentro deste círculo. Da forma que está aí, ó. O conjunto A, os elementos A, E, I, O, U, todos aí. Geralmente também tem dependendo da bibliografia utilizada, coloca-se também uns pontozinhos para dizer que o elemento está ali naquele pontozinho, tá certo? Isso aí funciona muito quando a gente vai trabalhar com função, fazer aquelas setas ligando a função. E número de elementos. Primeira definição que eu vou dizer, o que é um conjunto unitário? Lembra, a gente não tem muita criatividade para batizar as coisas na matemática, não. O unitário vem de unidade. Então, o que é um conjunto unitário? É aquele que possui apenas um elemento. E o que é um conjunto vazio? É aquele que não possui elemento nenhum. Isso existe, Glauco? Existe. A gente representa o símbolo do conjunto vazio, que é esta bola cortada, tá certo? Que é para dizer que é vazio. O símbolo NA
indica o número de elementos do conjunto A. Assim, se eu tenho o meu conjunto das vogais lá, A, E, I, O, U, o número de elementos do conjunto A é 5. Se eu tenho o conjunto A formado pelo algarismo 1, o número de elementos desse conjunto é 1. E quando eu tenho um conjunto vazio, significa que o número de elementos desse conjunto ele é 0. Tá certo? Entenderam? Número de elementos, então, a nossa aula desse módulo é justamente para determinar o número de elementos de um conjunto. E para isso, a gente vai precisar de outras definições. Primeiro, o que é um subconjunto? Sub, menor. É como se eu tivesse um conjunto dentro do outro, tá certo? Definição, sejam A e B, dois conjuntos. Se todo elemento de A é também elemento de B, dizemos que A é um subconjunto de B. E indicamos por A, tá vendo que é um Czinho mais comprido? Este C significa está contido. A está contido em B, tá certo? A está contido em B, se e somente se esta setinha com as duas setas para a esquerda e para a direita significa se e somente se, tá certo? Para todo x pertencente a A implica que x pertence a B, tá certo? E note que A está contido em B, ou seja, A está dentro de B. Tranquilo? Por outro lado, se A não está contido em B, significa que tem um elemento de A que não pertence a B. Aí a gente vai indicar por A não está contido, é o C de contido cortado, tá certo? E isso vai significar que A não é subconjunto de B. Beleza? Existe um X pertencente ao conjunto A, tal que X não está no conjunto B. O conjunto A, formado pelas vogais I e U, é subconjunto de A, E, I, O, U. Repare que lá dentro eu tenho o I e o U no conjunto A, tá certo? Ou seja, o conjunto I e U, formado pelas vogais I e U, ele está contido no conjunto I, O, U. Está contido é porque está dentro, tá certo? E se você pegar o contrário, I e O, U não está contido em U. Por quê? Porque eu tenho um elemento O que não pertence ao conjunto destacado I e U, tá certo? Entenderam o que é essa parte de subconjunto? Isso é importante para você, tá certo? E quando é que dois conjuntos são iguais? Vamos falar sobre igualdade de conjuntos. Definição, sejam A e B dois conjuntos, dizemos que A é igual a B e indicamos por A igual a B, se e somente se, lembra-se que se eu tenho esse se e somente se, significa que eu tenho a igualdade com uma setinha para a esquerda e uma setinha para a direita. A é subconjunto de B e B também é subconjunto de A. A está dentro de B e B está dentro de A. Como é que isso pode acontecer? Isso só vai acontecer se um for igual ao outro. Tá certo? Em símbolos, A é igual a B, se somente se A está contido em B e B está contido em A. Certo? Glaube, mas aí tem um traçozinho, mas continua sendo contida, porque aí está contido ou é igual. Certo? Segue-se da definição que dois conjuntos são iguais se e somente se possuírem os mesmos elementos. Como assim? Se eu tenho um elemento, os elementos de um têm que estar no outro conjunto. Vamos falar agora sobre o conjunto das partes de um conjunto. O que é o conjunto das partes de um conjunto? São todos os subconjuntos possíveis que eu posso formar de um conjunto. Dado um conjunto A, podemos construir um novo conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Se são todos os subconjuntos, são todas as partes de A. Por isso que o nome é conjunto das partes. Tá certo? Esse novo conjunto, ele é chamado de conjunto das partes e é indicado por P de A. Olha que esse P, ele tem uma fonte diferente, é uma fonte com risco duplo, tá certo? É a mesma fonte que nós usamos para conjuntos numéricos, conjunto dos números naturais, que é um N com risco duplo, conjunto dos números inteiros, que é um Z com risco duplo, é um Z com risco duplo, conjunto dos números racionais, que é um Q com risco duplo, conjunto dos números reais, que é um R com risco duplo, conjunto dos números complexos, que é um C com risco duplo, e assim
caminha na matemática. Em símbolos, o conjunto das partes de A é conformado por todos os conjuntos X, tais que X está contido em A. Como é que é isso, Globo? Vamos primeiro ver umas propriedades. Seja A um conjunto qualquer, valem as seguintes propriedades. Primeiro, A, o conjunto todo, pertence ao conjunto das partes de A. O vazio pertence ao conjunto das partes de A. E se A tem K elementos, então A possui 2 elevado a K subconjuntos. Ou seja, P de A tem 2 elevado a K elementos. Como assim? Vamos lá. Pegue o conjunto A igual aos elementos 2, 4 e 6. Quem é o conjunto das partes de A? Se eu já sei que o vazio faz parte, então eu já começo com o vazio. Vazio, o subconjunto formado pelo elemento 2, o subconjunto formado pelo elemento 4, o subconjunto formado pelo elemento 6, o subconjunto formado pelos elementos 2 e 4, o subconjunto formado pelos elementos 2 e 6 e o subconjunto formado pelos elementos 4 e 6. E, por fim, o conjunto todo, que é o 2, 4 e 6. Note que aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Então, como o número de elementos do conjunto A é 3, o número de elementos do conjunto das partes de A é 2 elevado à terceira, 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá certo? O número de elementos do conjunto das partes de A dá 8 elementos. Tranquilo? Entendeu como é que a gente faz o conjunto das partes de A? Então, o que é que isso quer dizer? Que se o elemento do conjunto A fosse 5 elementos, eu ia fazer o conjunto das partes de A, eu ia ter que encontrar 2 elevado a 5 elementos. 2 elevado a 5 são 32 elementos. Aí daí você tira, que já é razoável a gente fazer até 3. A partir de 4 já fica mais complicado da gente encontrar todos os subconjuntos de A. Vamos falar agora de união, também conhecido como reunião. Dados dois conjuntos A e B, chama-se união de A e B e indica-se por A, U de união B, e esse U ele é numa fonte também um pouquinho diferente. Conjunto formado pelos elementos de A ou de B, tá certo? Em símbolos, A unido com B é o X, é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem ou ao primeiro conjunto ou ao segundo conjunto. Também pode pertencer aos dois. Tá certo? A gente costuma desenhar, representar no diagrama a união pintando todos os conjuntos. Note aí que eu tenho A, conjunto B, e eu pinto todos os dois diagramas e fico com esse desenho aí. A união é todo mundo que está de azul aí. Tá certo? Exemplo, como é que vai ficar 2, 3 unido com 4, 5, 6? Vou juntar 2, 3, 4, 5, 6. Uma característica que eu não falei para vocês é a seguinte, olha, o conjunto, geralmente, eu escrevo ele na ordem crescente. E conjunto, com elemento repetido, eu não preciso escrever o elemento repetido, eu só escrevo o elemento uma vez. Tá certo? Vamos agora para a intersecção. Intersecção é o quê? Dados dois conjuntos A e B, chama-se intersecção de A e B, e a gente indica por A, olha, a intersecção é o U ao contrário, tá? A intersecção com B é o conjunto formado pelos elementos do conjunto A e do conjunto B, ou seja, esse elemento ele tem que estar tanto no primeiro conjunto quanto no segundo conjunto. Em símbolos, A interseção com B é X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Essa é a diferença do I e do OU. Do OU pode pertencer a apenas um conjunto, já faz parte da união. No I tem que pertencer aos dois conjuntos. Tá certo? No diagrama, a união é justamente essa parte central aí do que está destacado em azul. Essa é a interseção dos conjuntos A e B. Tá certo? E como exemplo, se eu pego o conjunto 2, 3 e 4, interseção com 3 e 5, quais são os elementos que estão tanto no primeiro conjunto quanto no segundo conjunto? Olha, os elementos que estão tanto no primeiro conjunto quanto no segundo conjunto, só tem um, que é o 3. Então a interseção vai ser exatamente o elemento 3, tá certo?
Observação. Se a interseção com B é vazia, se a interseção de dois conjuntos é vazio, dizemos que A e B são conjuntos disjuntos. Como exemplo, eu destaquei o conjunto A igual a 1, 2, 3 e o conjunto B igual a 4 e 5. Repare que se eu fizer a interseção desses dois conjuntos, eu não tenho nenhum elemento de A que esteja em B. Então, a interseção de A com B é vazia. Tá certo? E a subtração. Subtração eu vou tirar. Lembre-se, subtração eu tiro. Vamos ver. Dados os dois conjuntos A e B, chama-se diferença entre A e B. Diferença é o resultado da subtração. Tá certo? Isso indica por A menos B. Ao conjunto formado pelos elementos que são de A e não são de B. Em símbolos, X pertence a A e X não pertence a B. No diagrama, A menos B é justamente essa partezinha aí. Eu vou pegar todos os elementos de A e estou tirando quem for de B. Então, a subtração de A menos B vai ser justamente essa parte que está destacada em azul nessa figura, nesse desenho, que foi feito pelo professor que vos fala. Certo? Como exemplo, se eu tenho 1, 3, 5 e 7 no conjunto A e o conjunto B é 1, 3 e 4, quem será A menos B? Você pega o conjunto A e tira quais são os elementos que estão em B. Repare que em B eu tenho 1 e 3, não é? Então eu vou tirar o 1 e o 3, vai sobrar quem? 5 e 7. Glaube, e esse 4? Pô, esse 4 é do conjunto B, deixa ele lá. O que interessa para mim é o que está em A e tirando aqueles que também estão em B, somente. O 4 não vai fazer parte da minha conta. Tá certo? E com isso a gente tem a subtração de dois conjuntos. Tá certo? É comum também cair no Enem esses diagramas de Venn indicando, pedindo o que representa esse diagrama na simbologia de conjuntos. Aí é só você identificar se é a interseção, se é a subtração ou se é a união. Tá certo? E para finalizar essa primeira parte de explanação de assuntos, o que é o número de elementos da união e da diferença? Como é que eu faço para determinar o número de elementos da união de dois conjuntos quaisquer? Se eu tenho A e B, dois conjuntos, número de elementos de A, número de elementos de B, eu quero destacar a união entre A e B, a interseção entre A e B e a diferença A menos B, tá certo? Esse N, no começo, você se lembra lá no começo da aula que eu disse que ele representa o número de elementos, não é? Então, N de A união com B, eu quero o número de elementos da união, de A unido com B. N de A interseção com B, eu quero o número de elementos de A interseção com B. E assim sucessivamente. Primeiro, o número de elementos da união é o número de elementos do primeiro conjunto, mais o número de elementos do segundo conjunto, menos o número de elementos da interseção. Tá certo? Aí o que é que acontece? Ou você faz no diagrama de Venn, ou você faz usando essa formulazinha aí que está na sua frente. Da mesma forma que a interseção, a subtração, o número de elementos de A menos B é o número de elementos do conjunto A menos a quantidade de elementos da interseção. Tá certo? E com isso eu vou ter o número de elementos da subtração. E eu destaquei aqui para vocês também, como observação, a união de três conjuntos. E aqui eu vou bem devagarzinho para você entender. Quem é o número de elementos de A unido com B unido com C? Olha, é o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, mais o número de elementos de C. Se você usar o raciocínio de cima, do primeiro que nós temos aí, eu vou ter que tirar a interseção. Então, eu tiro a interseção de A com B, eu tiro a interseção de A com C, e eu tiro a interseção de B com C. Só que quando eu estou fazendo essa retirada, eu estou retirando muito elemento. Então, por isso que eu acrescento a quantidade de elementos de A, interseção com B, interseção com C. Tá certo? No diagrama também é fácil de ver. A gente foca muito, geralmente tem muito, e cai muito no Enem, a parte de dois elementos.
de 2 conjuntos, tá certo? Mas é bom você saber também de 3 conjuntos. Beleza? Tranquilo? Entenderam? Então, vida que segue. Questão 1 do Enem. Um grupo sanguíneo ou tipo sanguíneo baseia-se na presença ou ausência de 2 antígenos, A e B, na superfície das células vermelhas do sangue. Como 2 antígenos estão envolvidos, os 4 tipos sanguíneos distintos são: tipo A, apenas o antígeno A está presente. Tipo B, apenas o antígeno B está presente. Tipo AB, ambos os antígenos estão presentes. E tipo O, nenhum antígeno está presente. Foram coletadas amostras de sangue de 200 pessoas. E após análise laboratorial, foi identificado que em 100 amostras está presente o antígeno A, em 110 amostras está presente o antígeno B, e em 20 amostras nenhum dos antígenos está presente. Dessas pessoas que foram submetidas à coleta de sangue, o número das pessoas que possuem o tipo sanguíneo A é igual a... Olha, para ser o tipo A, tem que ter apenas um antígeno A, tá certo? Mas repare que nessa quantidade de elementos aí que tem, das 100 amostras que está presente o antígeno A, eu também tenho gente que tem tanto o antígeno A quanto o antígeno B. Então é por isso que essa letra E já está fora de cogitação. Tá certo? Letra A, 30, letra B, 60, letra D, 70, letra D, 90 e letra E, 100. Então letra E já está fora de cogitação. O que é que a gente vai fazer? Eu posso determinar aqui, vou determinar o número de elementos de cada um. Para falar a verdade, eu teria que determinar aí também o número de elementos da diferença de A menos B. Mas vamos lá. Resolução. Quais são os dados que nós temos na questão? Total de pessoas dá 200 pessoas. O antígeno A apareceu em 100 pessoas. O antígeno B apareceu em 110 pessoas. Nenhum dos antígenos apareceu em 20 pessoas. O antígeno AB, eu não sei, eu preciso descobrir. E ele quer que eu determine qual é a quantidade de pessoas que tem apenas o A, tá certo? Aí o que é que eu vou fazer? Primeiro, vou determinar quem é A unido com B. No total das 200 pessoas, eu tenho que tirar as 20 que não apresentaram nenhum antígeno. Então, quem apresentou o antígeno foram 180 pessoas, tá certo? Então, o número de elementos de A unido com B é 180 pessoas. Dessa forma, a gente já pode usar a fórmula. Quem é o número de elementos de A unido com B? O número de elementos de A mais número de elementos de B menos número de elementos de A interseção com B, tá certo? E isso a gente sabe que é 180. O número de elementos de A está em cima nos dados da questão, é 100. O número de elementos de B está em cima, 110. Então nós temos que 100 mais 110 menos o número de elementos da interseção A interseção com B é 180. Dessa forma, 100 mais 110, 210. Esse 210 está positivo do lado esquerdo da igualdade, vai para o outro lado da igualdade negativo, tá certo? Eita, desculpe, eu passei o N de A inter B para o outro lado, que estava negativo, positivo, e puxei o 180 que estava positivo para o lado de cá, negativo, tá certo? Eu também posso fazer isso. Quanto é que é 210 menos 180? Dá 30. Então, eu tenho que 30 pessoas apresentaram tanto o antígeno A quanto o antígeno B. Resumo da ópera. Eu não tinha 100 pessoas que apresentaram o antígeno A e eu não tenho 30 pessoas que apresentaram A e B. Quem é que apresentou apenas o A? Apenas o A é 100 menos 30, 70 pessoas. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Tá certo? Minha gente, é comum também o professor colocar na resolução, fazer essa questão usando os diagramas de Venn. Se você fizer usando os diagramas de Venn também, dá certo. Tranquilo? Se você for olhar a resolução dessa questão também em alguma videoaula no YouTube, com certeza o professor deve ter colocado lá também
usando os diagramas de Venn. A diferença é que eu estava querendo focar mesmo nessa parte de trabalhar com a fórmula, tá certo, pessoal? No mais, espero que vocês tenham entendido esta introdução, essa parte de conjuntos, ela é muito importante para você. A parte de função, ela toda depende da parte de conjuntos, tranquilo? E saúde e sucesso para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.